Com o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás e coordenador da campanha de Ronaldo Caiado à reeleição, Lissau Vieira, do PSD. Tudo bem, presidente? Bom dia. Bom dia, Rubens. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos os ouvintes da Sagres. Bom, presidente, de pré-candidato a deputado federal, depois pré-candidato a Senado, enfim, eu citei só duas, mas enfim, o nome do senhor foi citado para muitas coisas, né, nesse processo aí pré-2022, para coordenador de campanha, que também é uma função que, digamos, exige bastante, né? Como é que está sendo essa organização da campanha de Ronaldo Caiado? Quais são as principais missões aí, né, da campanha para esse ano? De fato, você sabe, todos vocês sabem da ligação e também do trabalho que nós fizemos em conjunto com o governador ao longo da nossa gestão na Assembleia e também da gestão de recuperação do Estado que o governador Ronaldo Caiado implantou nesses 4 anos. E ele me chamou para essa missão, eu decidi não disputar as eleições nesse pleito de 2022 por motivos pessoais e ele me chamou para essa missão, ajudá-lo na coordenação da campanha. Estamos, claro, agora nesse início de campanha, estruturando toda a estrutura de campanha Goiânia, região metropolitana e também interior do estado, fazendo as agendas no interior e aqui na capital também, mas está tudo iniciando com o pé direito, conforme o esperado, conforme nós planejávamos aí desde antes de eu mesmo assumir essa coordenação. O governador já tem uma equipe acostumada a trabalhar com ele, então fica tudo muito mais fácil para a gente poder conduzir e coordenar toda essa estrutura de campanha. Claro que é um trabalho difícil, porque envolve aí mais de 230 prefeitos, muitos vereadores, muitas lideranças políticas em todo o estado de Goiás. Há municípios aí que o governador tem 2, 3 grupos dentro de um mesmo município. Então, tem que saber equilibrar, fazer todas as articulações, mas isso a gente vai conduzindo e a campanha está indo, graças a Deus e ao trabalho de todos, muito bem. Presidente, essa divisão de agendas já acontece com o governador, a primeira-dama Gracinha Caiado e o candidato a vice Daniel Vilela. Eles já têm agendas que são separadas, mas que têm o mesmo pensamento, têm a mesma coordenação? Sim, sim. Nós temos aí ações em todo o estado com a chapa majoritária, também os candidatos a senador. A base do governo tem 3 candidatos a senador, que é Vilmar Rocha, delegado Valdir e Alexandre Baldi. Cada um está dentro das suas agendas, sempre levando o nome da chapa majoritária do governador. No que tange a chapa majoritária, governador, vice e também a primeira-dama, está sendo dividida essas agendas, cada um faz uma agenda que seja aqui ou que seja no interior do estado. Hoje, por exemplo, o governador Ronaldo Caiado estará aqui na região de Campos Limpos, em 3 municípios em carreata. Amanhã, a primeira-dama estará em Aparecida, num adesivaço e bandeiraço. Na sexta-feira, ela já estará em outra região, que é a região de Americano do Brasil. E assim sucessivamente, juntamente com o vice Daniel Vilela, cumprindo as agendas que o governador não pode cumprir, eles estão ajudando a cobrir toda essa agenda. Ronaldo Caiado tem uma base histórica no interior do estado, em algumas regiões, né, como a região sudoeste, enfim. Há um foco maior da campanha para um avanço na região metropolitana de Goiânia, em Goiânia e em Aparecida de Goiânia. Afinal, o primeiro candidato aí, né, nas pesquisas depois de Caiado é Gustavo Mendanha, que tem essa base aqui em Aparecida de Goiânia. Tem um foco especial nessa região, Lissau? Esse foco ele é para o estado todo. Claro que o governador quer e, se der tempo, vai passar em todas as cidades do estado. Não sei se vai dar tempo, porque a campanha esse ano é muito curta, né? É um tiro muito curto aí de 43, 44 dias e hoje faltam 39 ou 38 dias para as eleições. Porém, é claro que Goiânia, a região metropolitana, compreende 33% do eleitorado do estado. Então, isso é muito significativo quando você olha o resultado das eleições. E o que tem sido feito? O pessoal do MDB, toda a coordenação política da capital já tem um histórico de coordenar eleições aqui, desde as campanhas de Iris Rezende, Maguito Vilela. Então, tem uma estrutura do MDB que está ajudando a poder mobilizar Goiânia, Aparecida e região metropolitana, em especial Goiânia e Aparecida. São as pessoas ligadas ao MDB e que têm feito isso com muita maestria, liderada pelo
Paulo Ortegal e a sua equipe. Então, hoje nós temos focos grandes aqui na capital e Aparecida também. No sábado, teremos uma grande carreata, iniciando em Goiânia e finalizando na cidade de Aparecida. Então, todas as programações aqui da capital e Aparecida já estão também programadas pela campanha, agendadas, e teremos grandes movimentos políticos aqui também, claro, por prioridade até mesmo de número de eleitores. Eu sei que tem muita coisa envolvida, mas imagino que sei que o senhor vai entender a pergunta. A campanha termina no primeiro turno, presidente? Ô Rubens, nós estamos trabalhando para isso, mas trabalhando com muita dedicação, com afinco, com vontade de fazer, de levar a mensagem do governador, mostrar o que o governador fez ao longo desses anos, a recuperação fiscal do Estado, as melhorias que nós tivemos na segurança pública, os marcos do governo, programas sociais extremamente importantes que foram feitos, as melhorias na educação, a regionalização da saúde, tem o que mostrar. Tem como também mostrar para a população do estado que Goiás hoje está preparado. Saiu do quarto pior estado do país, foi o único estado, única unidade da federação a conseguir a renegociação das dívidas ainda no ano passado. Isso um trabalho fruto da história e o histórico do governador Ronaldo Caiado, do trânsito que ele tem em Brasília, mas também em parceria com os poderes constituídos aqui em Goiás. E saiu do quarto pior estado do país para o terceiro melhor estado aí, em fontes de pesquisas confiáveis que nós sabemos que tem e saíram esses resultados. Então, hoje nós temos o que mostrar. O que nós estamos pedindo e pregando para toda a nossa militância, todos os nossos candidatos a deputado federal, estadual, os senadores, é que possamos ter humildade, pé no chão, levar as propostas e a mensagem do governador e, claro, a população decidir. Acho, sim, que nós temos toda a condição de trabalhar com humildade, mas com muita dedicação para podermos encerrar essa eleição no primeiro turno, se Deus quiser. Presidente, mas e os números, né? A última pesquisa CEPES dá já um cenário muito avançado, né, de definição no primeiro turno, com 62,9% dos votos válidos para Ronaldo Caiado. Nessa pesquisa tem uma quantidade ainda de indecisos e tem um outro fator também que é considerado aí por alguns coordenadores, né, por algumas lideranças que estão envolvidas na campanha e por alguns dos candidatos, né, a governo, que é a possibilidade de uma federalização desse debate aqui em Goiás. Pelo que a gente tem até agora de números, parece improvável uma federalização muito forte, né, em que Volmir Amado, do PT, representando a base do ex-presidente Lula, e Major Vitor Hugo, representando a base bolsonarista, passem a polarizar a campanha ao governo. O que a gente tem até agora de números das pesquisas não indica isso. Mas há uma possibilidade, há uma expectativa até de que alguma federalização aconteça e que esses dois candidatos cresçam com base, né, nessa intenção de voto que também já está bem definida, né? Divisão entre Lula e Bolsonaro, aqui em Goiás também, né? Há também essa polarização aqui para presidente. Para governo, há a expectativa de que eles possam crescer e até forçar, né, a realização de um segundo turno. Como é que o senhor e a campanha, né, de Ronaldo Caiado entendem esses números até agora? Nós temos percebido aí que no Brasil existe uma polarização muito forte entre a direita e a esquerda. No caso, o candidato Jair Bolsonaro, que é o candidato representante das direitas do país, e Lula, que é do PT, das esquerdas. Nós vemos essa polarização muito forte no Brasil e a tendência é que a eleição vá até o fim com essa polarização. Não existe espaço nesse momento, pelo menos ao meu ver, a meu entendimento, para uma terceira via a nível nacional. Aqui em Goiás nunca teve uma federalização das eleições estaduais. Nós nunca tivemos influência forte do resultado das eleições a nível nacional, do candidato que ganhou ou o candidato que foi para o segundo turno, influenciando no resultado da eleição para o governo aqui. Isso é histórico aqui no nosso estado. Eu acho que todos sabem disso, até porque sempre foi assim. O próprio PT, que teve a eleição do ex-presidente Lula, da ex-presidente Dilma por 3 oportunidades e ficaram no poder por muitos anos, nunca conseguiu sequer ir para o segundo turno aqui em Goiás. Não, logicamente, menosprezando. Estou contando a história do que aconteceu até hoje aqui no nosso estado de Goiás. Então, eu acho que a tendência não é essa. A tendência é o eleitor de Goiás decidir pelo que é melhor para o seu estado. E esse mesmo eleitor decidir o que é melhor para o seu país, decidindo o seu voto lá, mas não influenciando aqui no estado de Goiás. E
nós confiamos na nossa militância, no trabalho construído pelo governador, na construção do maior grupo partidário que foi feita, essa construção no período pré-convenção e também naquele período de filiações partidárias. Nós ficamos com a maior base aliada, com a grande maioria dos prefeitos, das lideranças políticas e dos partidos que são estabelecidos aqui no estado de Goiás. Então, essa militância que dá força para o governo, os resultados das ações de governo que estão sendo mostrados e que a população sente no dia a dia, como falado por mim aqui, várias áreas que são a mola propulsora da gestão do governador Ronaldo Caiado e são referência para o Brasil, como segurança pública, por exemplo, e tantas outras áreas. É isso que nós vamos mostrar para consolidar essa liderança do governador e, se Deus quiser, volto a falar a toda a militância, a toda a população de Goiás. Se Deus quiser, com muita humildade, com o pé no chão, mas com trabalho sério e duro, nós ganharmos as eleições no primeiro turno. Eu perguntei e o senhor citou diretamente essa questão das bases, né, de Lula, Bolsonaro, essa polarização. Mas esse pensamento, essa avaliação, essa resposta do senhor vale também para uma possível expectativa de crescimento de Gustavo Mendanha? Como é que a campanha enxerga isso, né? O nome do Mendanha, que nunca disputou uma campanha estadual, foi só vereador e prefeito em Aparecida e está com 19%. Como é que o senhor avalia? Nós estamos trabalhando focado na gestão do governador, em mostrar os resultados e as propostas para o próximo pleito, para o próximo mandato. Claro que cada um tem que se preocupar com a sua campanha, vamos respeitar qualquer um dos adversários, mas a nossa preocupação é aumentar essa vantagem ainda mais agora nesse período aí, desses próximos quase 40 dias que faltam para as eleições. Não vamos estar aqui avaliando publicamente crescimento ou não crescimento de candidato ou queda em pesquisas eleitorais. O que nós vamos trabalhar é, de fato, para poder consolidar essa vitória no primeiro turno. Isso, sabemos o quanto é difícil uma campanha eleitoral, o quanto nós precisamos de pé no chão, de muita humildade, de mostrar as propostas, e é isso que nós vamos fazer com muito respeito a qualquer adversário, mas sempre buscando o nosso objetivo, que é focar na campanha do governador Ronaldo Caiado e mostrar os resultados positivos que tivemos até hoje. Eu citei aqui o Mendanha, mas deixa eu abordar também uma questão que é política, mas também tem a ver com a administração, que é uma proposta que já está lá no plano de governo do Gustavo Mendanha, mas que foi enfatizada ontem pela equipe dele, pelo próprio candidato. É a proposta para distribuição de energia em Goiás. E aí eu pergunto isso para o senhor, até porque o senhor acompanhou bem de perto, né? Foi bem atuante até agora, né, e principalmente ali nos primeiros anos desse governo, em relação à Enel, né, em relação à distribuição de energia aqui em Goiás. E aí o Gustavo Mendanha enfatiza a dificuldade, o governador também voltou a fazer as críticas, né, em relação à falta de energia elétrica, principalmente para o setor produtivo no estado, e aí o Mendanha também faz essas críticas e aponta uma solução. Ele acha que é preciso fazer investimento em subestações, reforma de algumas, construção de outras linhas de transmissão, e que para isso seria necessário 2 bilhões de reais. E que o governo tem em caixa aí no Tesouro 8 bilhões. Então dá para levar esses 2 bilhões para investimentos em distribuição de energia em Goiás. O senhor chegou a ser coautor, inclusive, do projeto de encampação da Enel lá atrás. Como é que o senhor avalia essa proposta de Gustavo Mendanha de investir com dinheiro do Estado 2 bilhões na distribuição de energia aqui em Goiás, que hoje é privada? A Enel é uma empresa privada, já está respondido. Nós não temos. O governo do estado tem que trabalhar para tirar essa empresa daqui, para trazer outra empresa, para mostrar à ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, a importância de nós podermos tirar uma empresa que não veio aqui, que comprou a CELG a preço de banana, que fez poucos investimentos e que está prejudicando o desenvolvimento econômico do estado de Goiás. Isso é fato, isso é verdade. Nós fizemos o projeto de encampação, fizemos várias reuniões com as maiores coordenações e direções da Enel a nível mundial, inclusive pessoas que vieram da Itália para poder reunir comigo, com o governador, com o presidente da ANEEL, com o ministro de Minas e Energia. Nada se resolveu. Agora, não adianta o candidato vir aqui e falar que o Estado vai pôr dinheiro. A Enel já foi dada praticamente, a CELG já foi dada praticamente para a Enel. Não é possível que o Estado tenha que investir um dinheiro desse. O que precisa é ter um governo forte, e o governador Ronaldo Caiado passou esses 4 anos da sua gestão brigando com a Enel, tentando tirá-la. Agora não depende só do Estado, não depende só do governador e nem só da Assembleia Legislativa, até porque ela é uma empresa que tem uma concessão autorizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica e ela tem a regulação sobre
o governo federal. O que nós precisamos fazer é unir as forças, tirar essa empresa daqui o mais breve possível, trazer uma empresa que tenha responsabilidade com os goianos e que faça esses investimentos. Nós sabemos que precisa investir em rede de transmissão, em novas subestações, nós sabemos o que tem que ser feito. Agora, a obrigação é do concessionário. E o concessionário em Goiás é privado, então é ele que tem que fazer esses investimentos, não é com dinheiro de impostos da população. Por ser Liceu Vieira, né, deputado estadual, presidente da Assembleia, que chegou a apresentar o projeto, acompanhou essa história e já quis ter a posição dele, né, e também, claro, da campanha do governador sobre essa proposta. A gente vai detalhar um pouco mais o que é que o Gustavo Mendanha apresentou daqui a pouco, né, aqui na coluna Sagres em Off. Presidente, e na eleição proporcional? Eu não sei se o senhor coordena diretamente isso, imagino que não, mas, enfim, o senhor acompanhou a formação de chapas, qual que é a expectativa na Assembleia Legislativa dos 41, quantos a base deve eleger, os partidos, né, que compõem a base do governador, com as suas chapas proporcionais formadas, dos 41 estaduais quantos e dos 17 federais quantos da base, presidente? Rubens, essa eleição mudou um pouco as regras eleitorais. Nós não temos mais condições de fazer coligações partidárias. Então, os partidos eles têm que disputar sozinho e com chapa própria. Então, isso dificultou um pouco a formação das chapas, até mesmo naquele período lá que venceu no dia 2 de abril. Hoje já está um pouco mais claro todo esse processo político na disputa pelas cadeiras, tanto na Assembleia Legislativa, como também na Câmara dos Deputados, né? Essa distribuição proporcional, lógico que só depois das urnas abertas, mas nós temos, claro, contas, cálculos e noção do que pode acontecer. Uma coisa que eu te dou toda a garantia, até por ter formado a maior base de partidos políticos dentro da sua coligação, o governador Ronaldo Caiado elegerá a grande maioria dos deputados estaduais e também a grande maioria dos deputados federais nessa eleição. Então, não posso precisar o número aqui, mas falo que a maioria absoluta dos estaduais e federais sairão da base de coligação do governador Ronaldo Caiado. Outra questão, né? Disputa ao Senado, a base do governo tem 3 nomes, o senhor já citou aqui, o Vilmar Rocha, do partido do senhor, do PSD, o Alexandre Baldi, do Progressistas, e o delegado Valdir, do União Brasil. Vai haver em algum momento, talvez próximo, uma orientação para que a base do governo se mobilize mais em torno de um desses 3, porque pode passar a ser uma estratégia mais interessante para derrotar Marconi Perillo na disputa ao Senado, ou isso de fato está descartado, não vai acontecer, Lissauer? Mas cada candidato tem sua autonomia, até porque o TSE permitiu essa autonomia, permitiu as candidaturas avulsas ou isoladas, como queiram chamar. Quando o TSE permite, significa que o partido, independente dele estar coligado ou não, ele tem direito a lançar candidatura ao Senado. Nesse caso, na chapa do governador, lançaram 3 partidos. O próprio União Brasil, que é o partido do governador, o Progressistas, que é o partido do candidato Alexandre Baldi, e o PSD, que é o candidato Vilmar Rocha. Então, todos têm sua autonomia, o seu perfil, a sua forma de trabalho e estão buscando consolidar as suas candidaturas. Eu não vejo como o governo direcionar ou afunilar para algum candidato. Muito pelo contrário, todos têm lealdade e fidelidade ao governador e é recíproco isso por parte da campanha majoritária também. E todos têm condições aí de poder representar o nosso estado de Goiás lá no Senado Federal. O que eu vejo que o governador tem feito, sempre tem enfatizado em todas as reuniões e ações políticas que ele tem feito, é pedido para toda a militância, para os prefeitos, para os líderes políticos, para as pessoas que estão envolvidas na campanha dele, que avaliem cada um dos 3 candidatos e escolham um nome dentro da base aliada. Então, esse nome que for escolhido, claro que será respeitado pelo governador e também por toda a sua equipe. Mas com essa liderança de Marconi Perillo nas pesquisas ao Senado, não parece que o governo está optando por uma estratégia que não é a mais provável, né, de conseguir disputar com Marconi Perillo? Esse tipo de avaliação é que dá lá a margem para que Gustavo Mendanha diga que pode existir uma aliança velada, né, entre Ronaldo Caiado e Marconi, porque aí Marconi continua liderando a disputa ao Senado por conta da divisão na base do governador, e aí há esse tipo de fala. Enfim, não é uma estratégia difícil, né? Mais difícil para se conseguir a vitória pela divisão, se não tem segundo turno, né?
Pela divisão, Rubens, é claro que é mais difícil. E você sabe, eu era pré-candidato ao Senado e não consolidei a minha candidatura exatamente por isso, porque achava que a divisão dentro de qualquer base, não é que a base do governador, qualquer outra base política, ela seria prejudicial aos candidatos que estão disputando lá dentro. Agora, os candidatos que estão disputando o Senado dentro da base, eles foram candidatos cientes dessa divisão da base. O governador não pode impedir, até porque é lei ter candidaturas avulsas. O governador está mostrando a todos o perfil de cada um e pedindo para a militância escolher entre um desses. Eu não vejo essa situação política querendo fazer proselitismo político, que existe uma aliança velada. O governador não é disso. O Ronaldo Caiado sempre foi muito transparente, sempre foi uma pessoa que faz as coisas às claras, que não tem reuniões escondidas, negociatas na calada da noite. Não existe isso com o governador. Então, isso todo mundo sabe, o perfil dele, nós conhecemos a história de Ronaldo Caiado aqui no estado de Goiás e ele nunca foi disso. O governador combateu a ex-gestão do ex-governador por 4 anos, com muita força, mostrando as coisas que não tinham sido concretizadas aqui no estado de Goiás, e não seria agora que faria uma aliança obscura, velada, uma aliança na calada da noite com ninguém, não importa seja quem for. O governador é muito transparente nisso. Os 3 candidatos ao governo da base aliada são os 3 que estão disputando as eleições do PP, do PSD e do União Brasil, e eu tenho certeza que a base vai saber escolher e eleger um deles para representar nós no Senado Federal. E dentro do PSD, presidente, qual é o tamanho da divisão? Tem racha no PSD? Eu ouvi ontem que o candidato ao Senado, presidente do partido Vilmar Rocha, teria dito num discurso aí de campanha, acho que nessa semana, que não está sendo candidato para usar a candidatura de trampolim para uma outra disputa daqui a alguns anos. E aí houve quem entendesse que ele estivesse mandando uma indireta para Vanderlan Cardoso, né, que é candidato em quase todas as eleições. Qual é o tamanho desse racha no PSD, considerando que o PSD está na base, tem candidato ao Senado, mas Vanderlan Cardoso é do partido, é senador e está apoiando outro candidato, inclusive, ao Senado? Nós respeitamos a opinião do senador Vanderlan. Acho que ele deveria estar acompanhando o partido, até porque o partido o acompanhou na sua candidatura a prefeito de Goiânia, que foi escolhida como exemplo do Vilmar Rocha nos dias das convenções. Até então, lá em 2020, o Vanderlan não era candidato a prefeito de Goiânia. O candidato era Francisco Júnior. Com a desistência do ex-prefeito Iris Rezende, ele resolveu ser candidato e teve todo o apoio do partido. Inclusive, o partido buscou o apoio do governador para sua candidatura naquela oportunidade. E agora, por reciprocidade, até mesmo por coerência, o senador Vanderlan deveria estar apoiando Vilmar Rocha e Ronaldo Caiado, que foi quem deu as mãos, quem abraçou a sua candidatura em 2020. Mas respeitamos a posição dele. Se ele não quis apoiar, isso é uma posição dele, vai ficar dentro da consciência dele, e quem vai julgar é a população nas próximas eleições. Não somos nós que temos que ter esse julgamento. O partido, quem milita dentro do partido, quem tem participado das reuniões, quem tem ajudado a estruturar o PSD, está totalmente alinhado às diretrizes do partido, inclusive os nossos candidatos de Aparecida, Max Menezes, a Camila Rosa, que são candidatos de Aparecida, que é a cidade do adversário do governador, de um dos concorrentes do governador, estão alinhados com o partido. Então, você vê aí, isso prova a coerência e que o partido está, de fato, totalmente alinhado. O senador Vanderlan, em que pese nós respeitarmos a decisão dele, ele não participou de nenhuma reunião na pré-campanha, não participou de nenhuma decisão do partido nessa estruturação. Ele teve uma decisão isolada, pessoal, em apoiar outro candidato ao governo do Estado. O senhor sentiu alguma indireta de Vilmar falando essa coisa de trampolim, usar a candidatura como trampolim para outra, ou o senhor acha que não? Não, até porque o senador não é candidato a nada nessa eleição, não vejo isso como uma indireta a Vanderlan Cardoso. E Vilmar sempre foi muito elegante, uma pessoa extremamente educada, elegante, que não estaria mandando indireta a ninguém, muito pelo contrário, o que ele tem para falar, ele fala olhando no olho das pessoas. Presidente, obrigado pelo contato com a gente aqui, pela entrevista, né, como coordenador de campanha, falando sobre aqui os rumos, né, e os próximos passos aí da campanha de Ronaldo Caiado. Um abraço para o senhor, obrigado pela disponibilidade, bom trabalho.
E os trabalhos na Assembleia? Realmente já há uma dificuldade grande, né, presidente? Pensei que você não ia me perguntar isso. Não, Pois é, quase que eu os esqueci. trabalhos. Não, os trabalhos estão indo bem, claro, período eleitoral, a gente sabe que cada parlamentar tem que correr as suas bases. Às vezes as pessoas ficam pensando e falando, claro que é obrigação nossa votar, estar presente nas sessões, mas é difícil conciliar a agenda de interior, com capital, com votações e tudo mais. Então a gente entende essa situação. Por isso colocamos as sessões às terças e quartas, terças à tarde, quarta de manhã, para os parlamentares que são candidatos nessa eleição ter condição e mais tempo para poder buscar as suas reuniões políticas e estar no interior aí nas suas representatividades. Mas temos votado matérias importantes. Ontem votamos uma do Correntes da Educação, que vai regulamentar os repasses da educação para os próximos anos aí no Estado. Temos matérias extremamente importantes que vão ser votadas e que nós estamos tendo com um pouco de dificuldade, mas tendo condição de quórum para a votação das matérias aqui que estão sendo deliberadas nesses dias aí nas sessões. Um abraço, presidente. Obrigado pela entrevista aqui. Bom trabalho aí.